Olá, tudo bem? Você já passou por algum problema muito grave financeiramente? Então, eu já passei por isso. Em 2018, eu tive uma separação, um término de um relacionamento. Eu era casado e me separei. Isso me deu muita debilidade financeira. Passei por momentos muito difíceis, nem tanto financeiro, mas também emocional. Para poder sair deste modo, dessa terrível situação em que me encontrava, foi muito difícil. Passei por muitas dificuldades. Tentei buscar lugares e caminhos que não eram os corretos, até que acabei descobrindo um livro cujo qual os ensinamentos me ajudaram muito a fazer uma pequena coisa muito pouca, que parece ser muito, mas é muito fácil de ser feita e que qualquer um pode ser feito. Olá, eu sou Eduardo Lima. Este é um canal onde eu vou te ensinar a poupar e economizar. Eu não vou te ensinar a investir e fazer grandes coisas mirabolantes, mas eu vou te ensinar o básico que funciona e funciona de modo muito fácil. Para começar, o livro que eu estou falando é este livro aqui. Este livro é O Segredo da Mente Milionária. Nele, o autor ensina que é muito melhor você ter um controle sobre o seu dinheiro, e não interessa a quantidade de dinheiro, se você tem muito dinheiro ou pouco. Se você gere bem seu dinheiro, uma quantidade pequena é suficiente para você se estabelecer muito bem. E eu tentei diversas e diversas vezes antes desse livro, acabei fazendo mais dívidas que deveria, fiquei muito endividado, ficou muito difícil. E o modo como eu consegui sair não foi fazendo mais renda, não foi adquirindo nada de diferente, foi simplesmente usando o que eu tinha, só que de um modo mais inteligente. O autor, ele coloca diversos pontos e diversas porcentagens como você deve dividir a sua renda. Só que para mim não funcionou muito de acordo com o que ele fala a renda. Eu usei o livro dele como um exemplo para fazer a minha própria divisão. Minha própria divisão, na dele ele fala para ter 50% para gastos necessários, como água, luz, aluguel e demais coisas. Na minha, como a gente vive num país onde se taxa até o consumo, então fica-se mais difícil, essas 50% não seriam o suficiente. Então, eu, por mim próprio, consegui fazer uma divisão que me ajudou. E hoje eu venho aqui para passar essa divisão, cujo qual me ajudou muito a sair disso. Que seria, no meu caso, o que funcionou. Foram 70% para gastos fixos, como água, luz, telefone, etc. Esse 70% já inclui comida e alimentação completa. Isso daqui eu defini como uma palavra-chave para cada divisão dessa. Para os 70%, eu coloquei a palavra de equilíbrio, pois é muito necessário você ter um equilíbrio forte para poder se manter firme, porque esses 70% vão parecer pouco, mas quando você vai se adequando, no final você torna uma quantidade relevante. 10% eu coloco para o futuro. O futuro seria você guardar aqueles 10% para você colocar lá numa caixinha, para você colocar num banco, e aqueles 10% parecem pouco, tanto que eu defini ele com a palavra-chave de paciência. Por quê? Porque a gente vai ter que ter paciência, né? Com o tempo, não é hoje, não é amanhã, não é este ano, talvez não no outro, mas você vai juntando todo mês aqueles 10%, vai adquirindo mais, vai colocando mais, sempre deposite e evite ao máximo, se possível, não mexa mesmo nele, porque vai fazer total diferença no futuro. Que com o tempo, com o passar do tempo, esses 10% vão se tornar muito mais que 10%, porque eles vão rendendo e vai gerando mais para você. O próximo passo seriam mais 10% para o conhecimento, porque foi devido ao conhecimento que eu cheguei a este livro, e este livro abriu a minha mente, abriu o modo de eu pensar diferente, eu consegui evoluir como pessoa e por isso eu consegui fazer a minha própria divisão, se adequando a mim como pessoa. E o conhecimento é muito, muito necessário. E a palavra-chave para esse requisito aqui, para você acabar lembrando, é mentalidade. A mentalidade forte faz um homem forte. Então, você tem que ser mentalmente forte, você tem que buscar conhecimento, você tem que adquirir tudo que o mundo tem a oferecer para você. Você tem que ter
uma mente aberta, mas você tem que procurar sempre sabedoria. Sabedoria enriquece o homem, não só de dinheiro, mas de mente. E o último é os 10% da diversão, né? O que seria a gente sem diversão, não é mesmo? Diversão faz toda a diferença. Se você não tiver diversão, provavelmente você já teria desistido desse todo esse esquema. Nossa, eu vou dividir tudo isso aqui, mas aí, né, a diversão, como que eu vou ficar? E aí, o que que vai acontecer comigo? Eu não vou poder mais me divertir, não posso sair com meus amigos, não posso beber? Sim, se você se diverte bebendo, saia e beba, só que controle. Por isso que a palavra-chave deste último requisito é controle. Controle é o essencial para manter este último da diversão em dia, porque senão você descontrola. Se você bebe e você sai para o fim de semana para beber, você vai gastar mais que esses 10%, com certeza. Mas se você tiver controle, você tiver um foco e pensar que no futuro, sim, no futuro eu vou estar melhor. Hoje não, amanhã não, mas talvez mês que vem ou ano que vem, certeza que eu vou estar melhor. Então eu vou me concentrar e ter controle. Minha diversão é beber, então eu vou fazer de tudo para beber só esses 10%. Vou ser feliz com isso por enquanto. Provavelmente vou conseguir evoluir mais. Aí você pode buscar outras formas, você pode buscar outras rendas, sim, mas só com a sua renda normal. Faça a conta você mesmo. Pegue sua renda líquida, divida ela, coloque 70% para os seus gastos normais, gastos mensais, e coloque 10% para a economia, para o seu futuro. Coloque 10% para a sua diversão e 10% para o seu conhecimento, e você vai ver que vai mudar muita coisa. Na minha vida mudou. Eu me tornei outra pessoa depois disso. Isso ajuda demais a gente. Vocês não têm noção como isso ajuda. O controle sobre a finança, e você vai, a partir daí, você desenvolve um controle mental sobre você mesmo. Você passa a gerir mais sua vida. Você tem que controlar o dinheiro, não o dinheiro te controlar. E você vai aprender comigo aqui nesse canal como pode ser que você consiga economizar. Você vai economizar. Você não vai aprender a fazer grandes investimentos e comprar criptomoedas, essas coisas. Você vai aprender simplesmente o básico. Porque o básico sim funciona. O básico é necessário e temos que saber começar por baixo. Não podemos começar por cima, não é mesmo? Então, se você gostou deste vídeo, se você tem algum comentário, se você tem alguma observação para fazer, deixe nos comentários aqui que eu vou estar respondendo a todos. Se você tem alguma dúvida, se você pretende instalar ou colocar esse modo de divisão financeira na sua vida, deixe seu comentário também. Isso vai enriquecer muito. A gente pode trocar informações e trocar experiências juntos. Eu e você podemos crescer junto, mas preciso que você me mostre